Olá, hoje eu vim falar do reconhecimento de uniões estáveis paralelas para fins previdenciários. É possível? Bom, o julgamento de um recurso extraordinário, que gerou por sua vez o tema com repercussão geral 529 do STF, negou a possibilidade de reconhecimento de direitos previdenciários a uma duplicidade de entidades familiares. O primeiro equívoco no caso em comento tem relação com as notícias que foram veiculadas em diversos meios de divulgação, expondo a palavra amante ou direito de amante de forma pejorativa e dando a entender que esta pessoa não poderia pleitear em juízo o reconhecimento do seu direito perante as instituições previdenciárias. O equívoco no que diz respeito à nomenclatura, inclusive gerou uma nota de esclarecimento no site do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, salientando que o uso dos termos amante e direito da amante mostra-se totalmente incabível ao se reportar os fatos do aludido julgamento. O texto, ele frisa que o uso da palavra amante contém alta carga de preconceito social. E esta palavra empregada neste contexto, ela expressa estigmas que provocam reações hostis e contribui para a depreciação das mulheres. De qualquer sorte, o julgamento, em verdade, ele trouxe uma situação distinta. No caso em tela, o falecido ele teria mantido uma união paralela entre uma mulher e um homem, pelo período aproximado de 12 anos, gerando assim a chamada pluralidade familiar, ou seja, uma entidade familiar heterossexual e uma entidade familiar homossexual. Após a morte do companheiro, a mulher conseguiu o reconhecimento da união estável e passou então a receber a pensão por morte. O segundo companheiro então pleiteou na justiça a divisão do benefício, alegando que também tinha união estável paralela com o falecido, o que restou julgado neste ano ainda, em 2020. Bom, ressalta-se que relacionamentos extraconjugais eles não produzem efeitos jurídicos, patrimoniais ou previdenciários. A atribuição de direitos advém da formação de um núcleo familiar, neste caso uma família simultânea, aquela que se constitui paralelamente a um casamento ou a uma união estável. É importante refletirmos então sobre a possibilidade de interpretação que a lei nos traz, principalmente se observarmos que muitas coisas não podem e não devem ser levadas pela literalidade da lei. Isso porque estariam sendo afetados direitos constitucionais como o da dignidade humana. Não são nenhuma e nem duas as situações na vida fática, onde pessoas mantêm duas famílias, às vezes sendo uma conhecedora da outra, e não cabe ao direito opinar pautado em moralismo ou em carga cultural, mas sim buscando proteger todas essas pessoas que de alguma forma se mostram vulneráveis na relação em si. Com um placar então de 6 votos a 5, a maioria dos ministros nesse caso foi contrária ao reconhecimento de duas uniões estáveis simultâneas para fins do direito ao rateio da pensão por morte, ressaltando que ainda cabia, na verdade, na época, embargos de declarações com o intuito de esclarecer alguns pontos omissos na decisão e que essa decisão, então, serve para fins previdenciários. Em 2021, o STF também concluiu um outro julgamento não reconhecendo efeitos previdenciários a famílias simultâneas, onde decidiu que é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, pensão por morte, à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra pessoa casada, porquanto o concubinato ele não se equipara
para fins de proteção estatal, as uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. O caso se refere ao recurso extraordinário 883168, que é um lead case do tema 526, que é o caso anterior. E nesse julgamento, o Supremo ele manteve o entendimento já apresentado no anterior, que era o 529, que definiu que a pré-existência de casamento ou de união estável impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários.